Podcraft, aprendendo a ensinar. Das coisas mais significativas do saber, eu creio que esteja o lugar de quem se dispõe a aprender. Sempre, com tudo e todos, não importa qual seja o ensinamento. Seja você quem for, tenha o conhecimento que tiver, esteja onde estiver e em busca do que for. Principalmente aqueles que nem sabem que tem tanto a nos ensinar. Como diria Cora Coralina, feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Na verdade, fazendo uma analogia, feliz daquele que sempre se dispõe a aprender e que sabe absorver o conhecimento de tudo à sua volta. Obrigada àquele que nos ensina só por ser quem é e por mostrar o quão lindo e significativo tudo se torna à sua volta. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Aprendendo a Ensinar. Eu e a minha parceira do canal Craft, Beth Monta, temos buscado alternativas aí para tornar esse podcast possível e acessível a você. Eu acho que nós encontramos o caminho, a melhor maneira de fazer esse podcast chegar até você. Como nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Clube Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a quinta, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em @betmonta. Às sextas-feiras, o nosso happy hour é Hora do Vício em live, pelo Instagram e no mesmo horário. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Clube Craft Brasil. Para saber das condições e vantagens, é só entrar em contato conosco, porque já tá bom demais. Além disso, nós também fazemos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê e queremos saber se você está acompanhando e gostando. Se você tiver informações sobre o seu trabalho, se você é artesão ou empresa de insumos de artesanato, manda informação pra gente, porque isso pra gente é notícia. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E por falar nisso, hoje vamos conversar com o Marco Júnior, um garoto jovem que está aprendendo a ensinar crochê e já ganhou os nossos corações. A conversa ficou ótima e a gente convida você para ouvir agora. Bora lá, Beth Monta? Muito bem-vindos todos a mais um podcast. Hoje a gente vai conversar com ele, que é um menino e divulga o crochê na internet desde 2019. O que não quer dizer que ele não saiba do que diz, porque ele sabe muito e faz coisas incríveis que encantam até os mais entendidos. Pelo seu canal no YouTube, sua página no Instagram, ele ensina pontos, oferece gráficos, combina cores e prestigia artesãos de todo o Brasil. Uma passada rápida por suas redes e não apenas aprendemos muito, como inspiramos para não parar de criar. Hoje ele está aqui conosco para contar um pouquinho da sua história, mas como ele é muito jovem, o que a gente quer saber mesmo são seus planos para o futuro. Muito obrigada, Marcos, por aceitar o nosso convite, obrigada por estar aqui conosco no nosso Podcraft. Obrigado a você, Beth, pelo carinho, pelo convite, que não é tão especial. Eu espero poder contribuir um pouquinho aqui para o podcast. Maravilhoso. Agora, Marcos, conta pra gente, qual a sua história com o crochê e o artesanato? Como você se entendeu crocheteiro? Foi na barriga da mãe, né? Porque você é tão novinho, faz tão bem que a gente já imagina que nasceu crochetando. Então, minha história com o crochê, apesar de eu ser muito novo, né? Eu só tenho 22 anos. Muito novo. Eu aprendi, né? Faz um tempo, foi com 12 anos, eu tive acesso ao crochê através de uma babá, que ela fazia, porém sempre teve o estigma, né? E 10 anos atrás era muito mais difícil a gente ver meninos no crochê, digamos assim. Então não se podia fazer em casa crochê porque era coisas femininas demais para um menino fazer. Mas eu treinava crochê no dedo porque eu não tinha agulha. Então, qualquer fio que eu tinha disponível, em qualquer lugar, eu treinava. O gancho da agulha era o meu dedo. Então, de lá, eu desenvolvi essa paixão. Eu sempre soube o que era crochê, porque eu sempre pesquisei muito, etc.
E aí, quando eu tive acesso a poder aprender, eu não pude, mas continuei tentando. Depois de um tempo, quando eu saí de casa, porque eu também saí de casa muito cedo, aos 15. Nossa, novinho mesmo. Eu tive que me virar, digamos assim. Eu não tinha acesso à internet, né? Porque realmente não tinha como. Não tinha nem celular. E aí eu tive acesso à agulha e um barbante pela primeira vez, porque uma pessoa comprou para mim, para eu fazer, como é que se diz? Distrair minha mente, né? Porque eram muitas coisas, muitos problemas. Só que era uma agulha muito fina para um barbante muito grosso. Então, não dava muito certo, mas foi daí para frente que eu consegui tirar uma renda extra e conseguir me manter, mesmo que fosse com tão pouco, né? Até porque antigamente era muito mais barato a gente comprar material do que é hoje em dia. Mas foi assim que eu comecei. E profissionalmente mesmo, desde 2016, foi quando eu conheci uma senhora que ela já sabia muito, ela tinha uma experiência muito grande em crochê. E aí ela foi e me ensinou realmente, né? Tipo, aos poucos, como que fazia tudo certinho. E de lá pra cá, eu venho fazendo crochê a todo vapor. Nunca tinha trabalhado com vestuário, né? Que é minha grande paixão hoje em dia. Mas no final de 2019 eu fiquei desempregado e... Qual foi sua primeira peça, Marcos? Oi? Qual foi sua primeira peça? Que de você vestuário? começou a fazer? Não, de crochê. Olha, a primeira peça inteira mesmo foi uma toalhinha. Quadrada muito pequena, mas era muito bonitinha. Mas eu comecei fazendo, e eu acho que todos começam fazendo isso, né? Que é o barrado de pano de prato, aqueles tapetes, né? Creio que seja assim. Mas a peça mesmo foi uma toalha muito pequena, que hoje em dia eu não sei nem onde é que ela tá, mas eu dei de presente pra alguém, não foi nem comprado. Mas é isso. Eu comecei a me apaixonar pelo vestuário porque eu já gostava, só que vestuário não é uma coisa muito fácil, né? Nada fácil. Por isso tanta admiração, porque a gente sabe como que é difícil modelagem. Então, é importante a gente ressaltar. E assim, eu só queria fazer um adendo. Marcos, a vontade que eu tô de te abraçar, você não tem noção. Que pena que a gente está tão longe, porque a vontade Onde que eu tenho... você tá, Marcos? De onde você é? De que região do Brasil você fala? Eu sou de Manaus, Amazonas. Olha isso. E você nasceu em Manaus? Isso, nascido aqui. Então, e assim, que história, assim, eu tô realmente emocionada, tá? Eu já sou uma chorona de primeira, mas me aquece tanto o coração saber que o artesanato te acolheu, sabe? Porque, assim, a gente não tá... A tua história deve ser muito linda, e a gente consegue entender como que esses pontinhos laçados são capazes de transformar e acolher as pessoas, eles aproximam. Então, e identificar as dificuldades nas diferentes regiões do Brasil, né? A gente está aqui no Sudeste e isso já não seria fácil, eu faço ideia de como deve ter sido isso para você. Então, vem aquele abraço junto, tá? É um laço de abraço. Mas desculpa te interromper, você começou a fazer as peças de vestuário. Isso. Eu peguei uma encomenda, assim, muito aleatória, sabe? Uma moça falou assim, tu faz? Eu disse, eu faço. Eu não fazia nada, gente. Eu não fazia nada. Eu tinha muito de medo de fazer. Porque, como eu falei, é difícil demais fazer vestuário. Só que, um tempo da minha vida, né, que não faz muito tempo, porque eu não sou tão velho assim, eu fazia drag, né? Fazia drag, e então eu tinha costume de usar roupas femininas que eu criava. Tipo, eu customizava, eu fazia e tal. Então você costura também? Porque, sim, e tudo à mão, tá? Não sei costurar na máquina. Então isso me ajudou muito a entender como que eu ia fazer a peça para outra pessoa, porque eu já sabia como que eu queria que vestisse em mim, né? Óbvio que tem o detalhe de eu ter um corpo masculino, não um corpo feminino, mas eu também já tinha umas noções de que tamanho fazer e tal, etc. Então isso me ajudou muito. E de lá para cá veio a pandemia, né? Infelizmente. Mas
eu não parei de vender na pandemia também. Foi, assim, incrível. Eu não sei o que aconteceu, mas ninguém parou pra dizer, tipo, ai, não vou mais comprar. Não, gente, a pandemia inteira eu vendi. Tinha todo um cuidado, né, pra fazer as peças e tal, pra enviar. Até mesmo lá no correio tinha todo um cuidado. E eu não parei de vender. Era horrível, porque eu vendi minhas peças muito baratas. Nossa, era muito barato mesmo. Tinha mês que eu trabalhava para ganhar R$ 15 em cima de tudo que eu fazia. Eu botei tudo na ponta do lápis e aí eu fiquei tipo, nossa, gente, não é viável para mim fazer. Eu pensei em desistir, mas eu já gostava muito de fazer roupas. Tinha uma frase no Instagram que eu tinha postado, que foi quando eu me entendi como um estilista. Eu não sei se eu posso me encaixar como estilista, mas eu faço roupa, então creio que tudo certo. Você deve se instalar, se intitular como estilista. Você é um estilista. E aí eu teve uma noite que eu terminei uma peça. Isso acontece até hoje, gente. Eu me emociono quando eu termino as minhas peças, né? Ainda mais se for uma peça que eu nunca tenha feito. E como eu não tinha acesso antigamente à videoaula, eu tinha que fazer tudo na cabeça. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer peças em vestuário, eu não ia para o YouTube procurar, eu tentava fazer sozinho. Não ficava muito perfeito, mas foi daí que eu aprendi a entender como que funcionava, para onde que eu ia, para as peças ficarem boas, como eu pretendia que elas ficassem. E aí, uma noite eu terminei uma encomenda, eu olhei para a encomenda, ela estava muito bem feita, foi daí que eu comecei a fazer as melhores coisas que eu vinha fazendo. E aí eu tive a noção que eu fazia roupa e eu chorei muito. Nossa, gente, eu chorei demais. Porque foi uma sensação, assim, de conquista, sabe? Eu ter passado por tantas coisas e no final eu ter conseguido aprender alguma coisa sozinho. Porque apesar de eu não ter aprendido os pontos sozinho, né? Foram pessoas que me ensinaram. A técnica em modelagem eu aprendi sozinho, aprendi tirando as medidas, aprendi com isso, etc e tal. Então é muito gratificante. Até hoje, gente, eu choro. Se eu fizer uma peça que eu olhar assim, eu fico tipo, nossa, gente, como é que pode? Você arrasa muito. Eu tenho muito isso, sabe? De eu acreditar muito no meu trabalho. Algumas pessoas me chamam de muito arrogante, porque eu sempre falo, meu trabalho é um trabalho muito bom e eu me dou valor, gente. Eu não sei se sou arrogante, né? Mas eu acho que se eu não acreditar em mim, é provavelmente que ninguém acredite, né? Então eu acho que isso tem que partir primeiramente de nós, que fazemos a arte. Então, é isso. O que eles chamam de arrogância, o que eles chamam de arrogância, eu já acho autovalorização e eu acho que tá perfeito. Assim, a gente é a tua fã, porque assim, você é tão novinho e tem toda essa certeza, e eu não tenho tanta certeza quanto você de ser tão boa, e eu tô com 54, a diferença é bem grande, podia ser tua mãe feliz, seria com muito orgulho, te garanto. E a gente vê essa força, só emociona mais ainda. E assim, o que a gente pode fazer? Segue, pelo amor de Deus, nesse caminho, vai adiante. O mundo não é pequeno, sabe assim, o mundo é pequenininho para você. Sabe? Você tem muito para conquistar. Agora, conta para mim uma outra coisa. Você se descreve como alguém que está aprendendo a ensinar, né? Porque hoje você passa isso para a gente. Como você aprimora seus conhecimentos? Como você se organiza para ensinar o que você sabe? Então, quando eu vim para o Instagram, e isso vai fazer 2 anos ainda, né? Eu não tive apoio de ninguém. As pessoas mais próximas disseram que não ia dar certo, que não era isso que eu tinha que fazer outra coisa. E aí eu sempre quis acreditar em mim. Mesmo eu não acreditando, eu queria ir contra as pessoas e dizer, não, vai dar certo sim. Então foi com muita luta, né, para aprender a tirar boas fotos, aprender a isso, aquilo, etc e tal. Como eu não tinha costume de ver vídeos no YouTube, eu tinha muita dificuldade em, sei lá, me dedicar a alguma coisa e aprender com outras pessoas. E aí, passou um tempo, né? Tempo que eu falo assim, foram meses só, tipo uns 3 meses, até eu conhecer algumas crocheteiras que são youtubers. E gostar delas a ponto de conhecer o canal delas pela afinidade que eu tinha, né? Não porque eu queria aprender, porque eu sempre fui muito autodidata mesmo. Eu
eu particularmente não gosto muito de ficar seguindo tantos padrões. Faça 50 correntinhas, vire à direita, vá para a esquerda, não gosto disso. Quando eu resolvi fazer o canal, né, que tá parado infelizmente, mas eu vou voltar. Eu sabia que eu não era muito bom para ensinar, porque eu não tinha muito conhecimento, né? Mas como eu já tinha um público de, tipo, 5 mil seguidores no Instagram, porque parece que não é nada, mas é muita coisa. É muita coisa. Ensina, porque eu já fazia peças que não se vê toda hora por aí, né? Tipo, e eu fazia peças da minha cabeça mesmo. Eu criava, postava, então elas queriam aprender do jeito que eu fazia. E quando eu indicava videoaula, elas falavam, não, mas é você que tem que fazer, a gente quer aprender com você. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia ter que fazer. Só que aí tem aquele porém. Eu fazer porque eu quero é uma coisa, eu fazer por obrigação é muito mais difícil. Porque tem aquela cobrança, tem aquele estigma de será que vai ficar bom mesmo? Será que eu vou poder postar? Será que vão falar mal de mim? Logo eu que não gosto que as pessoas falem, que as pessoas falem mal de mim, eu prefiro que elas saiam de perto de mim, mas não falem, sabe? E isso eu falo todo dia, isso eu falo no meu Instagram. Se não gosta de mim, saia, mas não precisa destilar ódio, sabe? Eu acho que não há necessidade. E aí veio isso de estou aprendendo a ensinar, né? Porque eu realmente estou aprendendo ainda para poder repassar os meus conhecimentos. Deu muito certo, muita gente gosta do método que eu uso, porque eu falo muito nos vídeos. Não é uma coisa que eu fico, não faça isso, faça isso. Não, fico o vídeo inteiro falando. Tem gente que não suporta, né? Mas não se pode agradar a todos. Só que eu acho muito importante que eu determine como que funciona o meu estilo. Como eu falei, eu não gosto de nada muito robotizado, então eu prefiro conversar enquanto a gente está crochetando e ensinando a pessoa do que eu falar, faça isso, aí eu fico em silêncio por minutos no vídeo, depois, faça mais isso, etc e tal. Porque conforme eu vou falando, eu vou dando dicas que funcionam para mim, que as pessoas podem adaptar ao trabalho que elas tiverem, entendeu? Então é muito isso, de a gente conseguir entender, tanto eu entender quem está assistindo, que muitas vezes são pessoas que estão iniciando e precisam de dicas mesmo, né? Quanto elas entenderem que esse é o meu método, que eu não sou como todos os outros professores do YouTube. Porque se a gente for parar para pensar, quase todos os professores seguem o mesmo padrão de ensinamento. Só que nem sempre o que já é normal é tão bom. Então eu não queria ser normal. Eu já não sou muito normal, né, gente? Eu adoro isso. Mas creio que é isso. A gente, esses dias atrás, a gente teve a comemoração do centenário do Paulo Freire, e a gente pode trazer, porque o que tem a ver Paulo Freire, que é um pedagogo, né, uma celebridade da pedagogia e tal, como que a gente traz? É justamente nisso, você é um exemplo vivo do que Paulo Freire pregava, e dentro do artesanato. Então, assim, volto a falar, eu tô arrepiada, tô emocionada de verdade de falar com você, porque a gente vê hoje, né, a gente escuta um testemunho de tudo que a gente acredita e tudo que esse patrono da educação acreditou. É um saber que é teu. E mais bacana ainda você compartilhar esse saber com todo mundo. E não guardar só para você. Então, assim, volta a falar, segue nesse teu caminho, porque realmente é emocionante, de arrepiar. Obrigado. Muito bom. Você disse que você gosta mesmo de fazer as peças de vestuário, né? Que é o que você mais gosta de fazer. Mas você também disse que tem coisas que você tem que ensinar que é por obrigação, né? Então, entre o que você faz e o que você ensina, o que você mais gosta de fazer? Olha, então, como tem essa questão de eu querer ensinar, mas nem sempre, galera, porque eu não ser obrigado a fazer as coisas, eu não tenho problema em ensinar a fazer, digamos, um suplá ou qualquer outra coisa, porque geralmente eu não necessariamente preciso gravar um vídeo para poder ensinar. Tem menina que vem com dúvidas e fala, Marcos, como eu faço isso? Ju, como eu faço aquilo, e eu tento ensinar da maneira que eu sei, como eu falo para elas. Olha, funciona para mim, mas você teste primeiro, porque
não é 100% garantia que vai funcionar para você. Como eu falei, eu gosto muito de vestuário. Isso é o que eu quero ensinar, né? Sempre. Mas, se eu tiver e quiser, acima de tudo, ensinar outras coisas, eu acho que tá valendo, né? O que vale mesmo é a intenção em querer ajudar as pessoas. Entendeu? E você ajuda muito, divulga muita gente, né, Marcos? Eu acho incrível isso. Sim. Quando eu comecei, quando eu era pequenininho, como uma semente, eu mandava mensagem para muitas pessoas que tinham perfis maiores, porque eu queria que elas me notassem, etc. Aquela coisa, né? A gente admira pessoas e a gente quer que as pessoas notem a gente. Só que ninguém me respondia. E eu sempre falei, nossa, eu ainda vou ficar muito grande aqui na internet, porque, né, sonhador, né, gente? Jovem é assim. E aí veio, óbvio que meu perfil não é tão grande comparado a grandes pessoas que já estão aí há muito tempo, mas já é um perfil grande, já tem visibilidade. E eu sempre falei que se eu conseguisse, eu não ia ser essa pessoa inacessível, porque não tem como. Se a gente fosse uma Beyoncé da vida, aí sim, não teria como a gente dar atenção para todo mundo, né? Porque são muitas pessoas. Mas não é todo mundo que anda com o vento na cara, né, filha? Então não é todo mundo que é Beyoncé, sabe? Não tem como. E aí eu pensei assim, olha, quando eu alcançar uma visibilidade um pouquinho maior, eu só vou continuar como eu estou sendo, acessível para todo mundo e tentando ajudar o máximo de pessoas que eu puder, porque eu sei que assim como eu quis aprender com algumas pessoas, vai ter gente que vai querer aprender comigo. Então, por isso que hoje em dia eu vejo alguns perfis que são bem grandes, né, com engajamento. Eu falo de engajamento porque quem trabalha na internet sabe que isso é muito necessário, né? Infelizmente, se não tiver engajamento, teu perfil não vai para lugar nenhum. Mas comparado a mim, que é um perfil pequeno, tem um engajamento muito fraco. Mas porque justamente essas pessoas não interagem com o público delas. Não responde, não deixa pelo menos um coração no comentário. E as pessoas querem isso, elas querem essa reciprocidade. Porque eu imagino assim, se eu estou acompanhando alguém, é porque eu gosto da pessoa. Então a pessoa, sei lá, tem que ter um carinho por mim porque eu estou ajudando ela a impulsionar, etc e tal. Então eu sempre pensei nisso, né, de ajudar mesmo as pessoas que viessem até a mim, buscar conhecimento, apesar de eu ser muito novo. Tem muita gente que é mais velha do que eu, que não sabe o que eu sei, não sei nada. E às vezes a gente até se surpreende, né? Porque realmente essas pessoas não sabem e elas acabam ficando muito gratas a gente, que é, no caso, eu e tem alguns rapazes mais novos, que somos muito mais novos e elas aprendem conosco. Então é muito lindo ver que as pessoas se inspiram na gente, né? Como pessoa mesmo, acima de projeteiros, enfim, ensinar. Porque isso garante uma troca. O que eu leio de mensagens das pessoas me mandando dizendo que depois de ver o meu foco, né? Porque eu tenho muito foco em crescer mesmo, seja internet, intelectualmente, seja na minha vida pessoal. Eu tenho muito foco em crescer e eu deixo isso muito, muito claro. Seja em story, em publicação. E eu também sou muito da vibe de não mostrar só o que é bonito. Se for parar para ver meus stories durante a semana, eu falo que as coisas não são como funcionam, como as pessoas pregam, porque infelizmente não é. É duro a gente ver um story que às vezes fala uma coisa assim, tipo, poxa, realmente pode ser que não dê certo e tal. Mas é uma realidade, é uma coisa que a gente não pode fingir que não existe, sabe? E eu tento sempre trazer isso para todo mundo, porque tem muita gente mascarada na internet, né? Essa que é uma grande verdade. Tem muita gente mascarada. E aí, quando eu percebi que eu incomodava por falar a verdade demais, foi quando eu falei que eu ia falar a verdade demais, porque era necessário, sabe? Todo mundo já mente tanto, por que eu tenho que ser mais uma dessas pessoas que fica dizendo, não, mas é mil maravilhas? Porque a gente sabe que não é. Essa não é a realidade, infelizmente. E pior de tudo, só a mesma verdade que traz o engajamento. Isso daí é outra realidade, né? A gente sabe, não adianta você pintar
de uma outra maneira, porque é justamente quando, pelo que a gente analisa, todas as pessoas que têm uma certa influência e um certo sucesso dentro da internet, é porque elas carregam junto a verdade. As que, tudo bem, a gente sabe que tem também aquelas que compram seguidores, que tem aquele mundo de fantasia que sei lá, fingem que não é, como você bem disse, não tem o engajamento. Então pode ter seguidor de 1 milhão, mas não tem o engajamento porque não apresenta a verdade. E talvez assim, esse engajamento, esse número alto não significa uma renda, né? Não significa um retorno, inclusive financeiro. E é justamente até por isso. Hoje você pode dizer que o crochê é a sua principal fonte de renda, ou você ainda tem algum outro ofício, você ainda trabalha com alguma outra coisa? Ou você hoje pode se dedicar única e exclusivamente ao crochê? Olha, então, desde quando eu comecei, né, no final de 2019, eu venho fazendo só crochê. Só crochê. Óbvio que antigamente era um crochê muito mais barato, porque eu não tinha noção de cobrar as minhas peças, né? E eu fiz crochê a todo vapor, tinha peça pronta entrega que ficava meses paradas, e eu continuava postando até que aparecesse alguém. Eu pensei em desistir uma vez e não desisti porque eu sabia que era o que eu queria. E eu sabia que eu tinha que, como é que se diz? Me destacar no meio das pessoas, né? Quando eu aprendi que eu só postar as minhas peças não dariam certo, aí eu fiquei meio desmotivado. E aí eu queria mostrar de uma forma diferente. É muito engraçado porque tem um jovem, o Pedro Crochê, que ele é bem famoso, né? Tipo, nas redes sociais e tal. É o menino, não é? Aquele que é novinho, ele é bem novinho, né? Deve ter o que agora, uns 14 anos por aí, não é? Alguma coisa assim. Ele faz bolsas e tal. E todo mundo falava assim, tu conhece o Pedro? Eu falava assim, não, gente, não conheço. Eu cheguei aqui, pelo amor de Deus. A gente me marcava, tipo, nas fotos que ele aparecia, pensando que era eu. Eu falava assim, não, gente, não sou eu. Aí ano passado, eu conheci o Pedro e tal. Mas enfim. E antes de conhecer ele, né, eu pensei que daria certo se eu mostrasse quem fazia as peças. Porque geralmente quem faz as peças é uma avó, uma senhora mais velha. E aí eu peguei e postei a foto de um biquíni que eu fiz, do primeiro biquíni que eu... Primeiro não, minto. Eu acho que o quarto biquíni que eu fiz, que era um biquíni com franjas na cor natural. E foi sucesso. A foto viralizou, assim, tipo, viralizou pra quem não tinha nenhum seguidor, era viralizada. Mas viralizou mesmo e começou a entrar gente e tal, encomenda, nananã. Aí eu fiquei, assim, interessante, né? É aí que a gente conhece a nossa proposta de mercado, né? Eu, como empreendedor, não sabia como é que funcionava, então eu tive que ir na prática mesmo, testar pra ver se dava certo. E deu certo. Daí pra frente eu comecei a pegar a minha pecinha, botar do meu lado e tirar foto. E aí, assim, foi crescendo. Hoje em dia, eu trabalho exclusivamente com crochê 24 horas por dia, porque eu durmo pensando em crochê. Tem dias que eu realmente não quero pensar, eu tiro um dia para descansar minha mente, porque senão a gente pensa realmente todo o tempo, porque é viciante. A gente vai deitar, nossa, tive uma ideia. Eu durmo com um caderno do lado da minha cama, que é para anotar a ideia para eu não esquecer no outro dia, né? Como eu penso muito, tipo, a todo tempo eu tô pensando coisas novas, se eu não anotar eu acabo esquecendo. Seja ideia para conteúdo, seja para fazer reels, etc. Então, hoje em dia, sim, eu trabalho exclusivamente com crochê. A minha renda inteira é de crochê. Eu pago todas as minhas contas, graças a Deus. Meu Senhor, graças a Deus. Ai, não é lindo isso? Então, é muito gratificante ter esse privilégio. Óbvio que tem muita gente que, infelizmente, ainda não consegue, né, ter essa renda fixa de crochê, somente com crochê, faz como renda extra e tal. Mas eu consigo, sim, tirar bons lucros. Estou milionário, tô brincando. Então, e é muito gratificante, né, como eu falei. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem. E como a Beth falou, tem gente que compra seguidores. Por que é importante falar disso? Porque geralmente lá tem seguidores reais
que estão olhando teu perfil crescer e falando, nossa, eu quero ser igual a você. Mas não vai ser, porque não é normal, não é natural, entendeu? Quando as pessoas chegam aos poucos e tal, a gente consegue perceber. Mas quando é assim e a gente quer quer crescer como a pessoa que a gente está vendo, não vai dar certo, porque não é desse jeito que funciona, sabe? Então eu acho muito triste esses influenciadores, né, entre aspas, que vendem esse propósito de você, bora fazer e tal, não sei o que vai dar certo. Não vai dar, porque isso não é real, entendeu? Então, por isso que eu sempre tento trazer o máximo de verdade possível para as pessoas e mostrar para elas que realmente não é, gente. Se a gente não correr atrás e buscar realmente o que a gente precisa, nada dá certo. É aquela famosa questão, se eu ficar 1 ano sentado, eu vou passar 1 ano sentado. Se eu ficar 1 ano sentado fazendo alguma coisa, então eu já vou estar produzindo alguma coisa, né? Então a gente precisa muito entender isso, que a gente não pode e não precisa se basear no que o outro vive, né? Seja em questão de ser algo muito supérfluo, como ter muitos seguidores, o que realmente não acontece de ter retorno financeiro, exceções, porque eu já consigo ganhar também com meus seguidores. Mas outra coisa, de as pessoas que estão iniciando, que não têm pontos muito bons, que não têm um acabamento muito bom, porque isso, infelizmente, acontece. Quando a gente inicia, a gente não é perfeito, né? Eu mesmo estou me aperfeiçoando conforme passa a cada dia. E as pessoas têm a mania de dizer, nossa, mas tu vende a tua peça tão cara, eu não consigo vender isso na minha cidade. E aí a gente tem que explicar, tem toda aquela didática de dizer, não, meu amor, mas é porque a gente está aqui já faz um tempo, então a gente vai construindo essa relação de empreendedor. Assim, as pessoas têm que entender que é o valor, né? Não é só o custo. Não é o preço. É o valor do teu trabalho, do teu tempo, da tua dedicação, da tua exclusividade, do teu método que é exclusivo. Tudo isso tem valor. E tudo isso está agregado no preço que você está cobrando. Isso é o normal, né? Não tem... Isso aí. E Marcos, me diz o seguinte, você falou, né, sobre você ser um empreendedor, você já se entende assim, né? Eu vi que você vende para todo o Brasil. Eu queria saber como é que funciona para você a questão da sua formalização, se você dá nota fiscal, tem registro, paga imposto, como que você cuidou disso, visto que você cresceu rápido, né, e foi tendo que se ajeitar conforme a música aí, né? Então, eu ainda não tenho CNPJ, mas eu tô pesquisando como eu vou fazer isso, porque eu realmente não entendo muito, né? Eu falo que eu sou empreendedor porque eu realmente empreendi, né? Eu transformei um barbante e uma agulha em um catálogo de Instagram, digamos assim. Porque realmente o Instagram é uma revista, né? Então, a partir do momento que eu consegui transformar R$30 em, tipo, muitos outros valores... em alguns zeros a mais. Eu acho que eu me entendi como um empreendedor. Eu ainda preciso formalizar esse tipo de coisa, né? Porque realmente é muito necessário para mim, para como garantia mesmo. Mas eu ainda não tô pensando muito nisso, porque senão eu fico doido. Porque ou eu faço conteúdo, que é uma coisa que eu tento fazer quase todo dia no Instagram, que eu preciso disso, porque é através de lá que vem os meus clientes, né? Ou eu aprendo a tirar boas fotos, ou eu aprendo a fazer uma peça nova, ou eu aprendo a fazer novas coisas, combinações de cores, porque as minhas peças são assim, né? Eu faço tudo da minha cabeça, então eu tenho que pensar muito todo o tempo. E agora, como eu moro sozinho, eu tenho que pensar o triplo, né? Porque senão a gente acaba endoidando. A gente esquece o papel higiênico, esquece de comer, né? Nossa, eu esqueço de comer mesmo, meu Deus. Mas segue aquele conselho, Marcos, assim, é papo de mãe, tá? Agora eu já tô vendo você como filho mesmo. Se formaliza, não por nada. Quanto antes você tomar cuidado com isso, são duas coisas. Primeiro, você garante o teu nome,
a tua marca, Marcos Júnior, como sendo o teu nome, ninguém correu o risco de ninguém ir lá pegar teu nome, pegar a tua fama e se fazer de dono. Então é importante isso. Segundo, quando você se formaliza, você ganha uma credibilidade também até para o resto. Então quando você pode emitir uma nota fiscal, você pode ter uma parceria de uma empresa grande, de um veículo grande, porque eles vão te pedir isso. Então, e você vai precisar ter. E assim, terceiro, entra na página do Sebrae, eu vou falar uma coisa, eu fiz. Então, se eu fiz, qualquer ser humano faz. É muito fácil. Né? Você tem uma garantia, você pode tirar uma licença, né? Enfim, você tem algumas garantias de empreendedor mesmo, né? Então vale a pena. E assim, não é demorado. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. É realmente tranquilo de você, assim, é uma tarde sentada, ainda mais vocês que têm facilidade para mexer com a internet, essas coisas, é uma sentada na frente do computador, você resolve isso. Então, vale a pena, assim, você parar um pouquinho e isso não só você, todo artesão. É meio que a gente se formalizar a gente, primeiro, a gente dá dados para o governo prestar atenção na gente. Isso é muito importante. Porque quando você tem um número de dados de empreendedores crescente, formalizado, você começa a chamar a atenção, porque nós somos geradores de emprego, geradores de impostos, né? A taxa que você vai pagar é baixíssima, é 50 e poucos reais, né? R$60, eu acho que R$60, nem isso que você vai pagar por mês. E, de qualquer maneira, isso te dá um elemento para a sociedade toda te respeitar, falando assim, eu pago os meus impostos, eu sou um artesão, sabe assim... empodera o mercado todo como o mercado artesanal como um todo. Então, é muito importante mesmo a gente ter essa formalização. Despende um pouquinho do teu tempo, para um pouquinho, que você vai ver, não é tão difícil e vai te gerar benefícios pro futuro. Agora, conta para mim uma outra coisa. Você está presente principalmente no YouTube e no Instagram. É isso, né? Ou quais são as outras maneiras para te acompanhar teu trabalho? Você está no TikTok, em outras redes, Snapchat, essas coisas, não? Eu tive no TikTok ontem, né? Olha que legal. Mas não é uma coisa que eu me dedique tanto, né? Pelo menos não por hora. Eu sou mais focado mesmo no Instagram e no YouTube. E você é um nome relativamente novo, né? Até porque você nem viveu o suficiente para ser um nome forte. Você já sabe onde você quer chegar? Você tem referências, tem ídolos já dentro do seu ofício aí? Olha, então, como eu não comecei acompanhando pessoas, né, que já estavam há mais tempo do que eu realmente não tenho pessoas assim que eu falo, nossa, eu me inspiro nessa pessoa. Mas conforme eu fui conhecendo as pessoas, eu conheci alguns artesãos, né, que são ótimos artesãos, na verdade. Que são incríveis mesmo, né, gente? Que são o Samuel Ramos, né, do blog do Crochê, que pra mim, né, gente, pelo amor de Deus, pra mim ele é o melhor nesse segmento, assim, crochê masculino, tá? E a Marie que, aliás, é um movimento forte que vem crescendo, né? O crochê masculino é uma coisa que vem... Tem um grupo, né, que o pessoal, eu já vi alguns participantes, eu já vi até mesmo algumas lives do pessoal que se reúne de vez em quando para falar, o Silvio, eu sou ruim de nome, tá, gente? Não guardo nome de ninguém. Mas outro dia eu fiquei parando lá, assistindo tinha uns 4 deles lá conversando, eu achei fantástico, né, esse movimento que está acontecendo. Tem pessoas muito boas, um olhar muito moderno, né, para o crochê, que eu acho que também isso é mais importante ainda, você dá ressignificar os pontos, né, sair daquela toalhinha de flor, né, que a gente cansou de ver já, ninguém aguenta mais, é aquilo, pelo amor de Deus, vamos inovar, porque o bom do crochê é isso, ele te dá liberdade, né, você vai para onde você quiser com o crochê, você movimenta ele, você cresce, sobe, desce, diminui, você faz o que você quiser com o crochê, ele é muito democrático. Então, é muito legal ver vocês nesse movimento. Eu fico bem, bem feliz. E é bem interessante porque, assim, o crochê, se a gente for parar para pensar, ele realmente é do universo feminino, né? Mas eu acho que nós, meninos,
rapazes, homens. Ô, Marcos, você sabe que a gente tem essa coisa de achar que o crochê é do universo feminino. Eu tive a oportunidade de... Nossa, isso... Acho que foi Nossa, eu nem lembro, acho que foi 2000. Eu fui numa cidade no interior de São Paulo, não é Jaguariúna, já não lembro mais o nome da cidade. Você sabe que da cidade tinha pelo menos, eu acho que uns 100, 200 homens crocheteiros. E até um deles, que era o crocheteiro mais famoso, ele estava até na época numa matéria no Fantástico. Eu preciso procurar essa reportagem e eu coloco. E eu fui até mesmo na época fazer uma matéria com ele a respeito disso, porque ele era e toda a família dele fazia o crochê. E foi aí que eu descobri, nessa cidade tinha uma fábrica de fio, mas era fio sintético de confecção para crochê e tal, mas era sintético. E toda a população tinha um monte de homens, de famílias inteiras, que faziam crochê porque era a renda da família. Então, assim, às vezes, como você falou, às vezes as pessoas não contam que fazem crochê, por um preconceito besta de achar que é uma atividade feminina, mas não é. Ele pode ser, não tem gênero, né? Não existe gênero. Aliás, dentro do artesanato não existe gênero. Você pode ser o que quiser, porque... não existe mais em quase nada, né, gente? Não tem que ter, né? São adjetivos que você fala assim, é crocheteiro, crocheteira. Não! A pessoa faz crochê, ponto. Né? Não interessa se é homem, mulher, trans, cis, sei lá o que quiser, vai ser o que quiser, porque não interfere na agulha e na linha, é democracia total. Então, e às vezes a gente quebrar mesmo com esse estigma de achar que é só da mulher. Justamente, inclusive, para a gente trazer as próximas gerações para próximo da gente, mostrando que não existe isso. Então, assim, do mesmo jeito que você sofreu uma dificuldade lá no começo da tua carreira, a gente parar e falar assim, pelo amor de Deus, está na hora dessa molecada que está vindo ter esse tipo de dificuldade. Tanto como por ser menino, por ser menina. A menina não pode fazer marcenaria? Pode fazer marcenaria. Eu conheço marceneiras excelentes. Então, pode sim fazer marcenaria. Do mesmo jeito que o menino pode fazer o que ele quiser. A gente não tem que interferir. E segundo, a gente também pegar e entender que o artesanato, para essa juventude que está vindo, e você é um exemplo disso, é uma profissão extremamente digna, aonde você pode sim fazer carreira, fazer dinheiro e tocar, sabe assim, é uma coisa que você estuda dentro da tua didática, do teu autoconhecimento, mesmo sendo um autodidata, mas quem sabe também não se abre os olhos para se formar um artesão dentro das escolas técnicas desse país inteiro. Por que não? Né? A gente precisa, sim, fazer com que isso seja mais democrático e mais visível para todo mundo. A gente precisa... E quanto mais a gente conversar sobre isso, mais chances a gente tem que isso aconteça. Então, é muito importante essa conversa que a gente está tendo aqui. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma outra coisa. Você disse que na pandemia você ficou sem emprego, que foi ruim, pelo que entendi. A pandemia foi sim boa para você, porque você trabalhou e tal. E você conquistou parceiros comerciais, assim, você conseguiu trazer... Porque a gente sabe que tem indústrias de linhas, de fios, que vêm lojas, enfim, que podem vir como benefício. Você conseguiu conquistar esse tipo de parceria? Olha, e sim, pode falar, porque a gente... Porque aqui na minha cidade, como em outras cidades, que todo mundo fala isso, né? Parece até bem clichê. Aqui, realmente, a valorização de artesanato, ela não existe. É óbvio que tem a valorização de artesanato com sementes, esse tipo de trabalho. É o de raiz, né? Que a gente fala. Mas crochê necessariamente não. E aqui as pessoas, elas não querem, não impulsionam muito, não, artesãos assim. Eu acho que eu sou, em número de visibilidade, eu sou o artesão mais grande de Manaus, em crochê, né? Em crochê. Mas nunca tive essa oportunidade. Já entrei em contato, né, para perguntar sobre possíveis parcerias, porque eu acredito que se não tiver, como é que se diz? Uma coragem de ambas as partes, nada dá certo, né? Eu cheguei a quase conseguir uma parceria, mas não deu certo.
mas eu também parei, né? Não fiquei batendo na tecla e segui meu trabalho adiante, porque era o que eu queria fazer, então tudo certo. Entendi. Mas é bom, se você entrar principalmente nessa parte da aula, né, como você vem dando, ensinando e tal, é de interesse das empresas. Círculo, Panamon, que é a Pinguim, né, ou a própria Corrente e tal, seria muito legal eles entrarem, porque Manaus é um mercado forte, gente. Eu volto a falar, a experiência que eu tive da gente fazer dia de ouro na região foi uma das experiências mais gratificantes que a gente teve em termos de público. Foram cerca de 500 pessoas em aula que a gente deu na época. E volto a falar isso, a gente está falando do ano 2000, onde a divulgação se dava, não existia internet para divulgar isso. Você está falando que aqui em Manaus não tem essa valorização, mas você está na internet, você está no mundo, né? Você tá no Esses mundo. seus biquínis estão no mundo, né? É isso. Basicamente. É bem por aí. Pois eu não vendo aqui para Manaus. Quase nada. É uma vez assim, no mês que eu vendo, mas eu só vendo mesmo assim para outros estados, para fora do país, graças a Deus. Agora, para a cidade mesmo é muito difícil, porque as pessoas acham que o meu trabalho é muito caro, né? E eu não sou o tipo de pessoa que fala que eu vou fazer mais barato só para vender. Eu não nem tem que fazer isso. É isso aí. Não é essa a ideia. A ideia realmente é você seguir dentro do teu valor, né? Sim. O valor do teu trabalho. É isso aí. Você não faz a pecinha, né? Você faz o vestuário, você faz o design, você é estilista. Exatamente. É isso aí. Marcos, a gente já está chegando no final, parece que a gente fala muito mesmo, mas nem sei se a gente deixou falar o suficiente, mas agora este momento é todo seu, assim, a gente tem por padrão aqui, a gente finaliza com você deixando todos os seus contatos, a forma de te conhecer e de te acompanhar, e queria que você finalizasse com uma frase de incentivo aí para quem nos ouve, para quem está te conhecendo ou para quem já segue você. Ai, meu Deus. Primeiramente, muito obrigada a vocês pelo convite, né? Foi o primeiro podcast que eu gravei. Olha, gente, ai, que legal. delícia. Eu gravo muitos outros. Ai, meu Deus, abençoa. Desculpem pela maneira que eu falo, porque eu aprendi a ser assim, sabe? Então, essa é a minha maneira de comunicação. Senão eu fico nervoso e eu travo. Imagina. Mas... Tá, enfim. Minhas redes sociais são todas Marcos Júnior Crochê, né? Instagram, YouTube, Facebook. Gente, por favor, Facebook não. Facebook só compartilha o meme. E o Júnior é por extenso, né? Isso é importante falar, que não é Marcos JR, é Marcos Júnior por extenso, gente. Marcos Júnior Crochê, tá? E uma frase, gente. Tem uma frase que eu compartilho muito no meu Instagram, que as meninas amam. A frase não é minha, tá? Pelo amor de Deus, quem for dono da frase não me processa. Mas trabalhe tanto a ponto de as pessoas te procurarem por ser o melhor, não por ser o mais barato. É isso. Muito bom, Marcos, muito bom, muito bom. A gente está muito feliz, assim, realmente você me emocionou muito hoje. Rezo para que você venha para São Paulo, ou que a gente vá para Manaus, ou que a gente se encontre no meio do caminho muito em breve, para que esse abraço possa ser dado, porque realmente a vontade que a gente tem é de te abraçar muito e falar assim, vem cá, te adoto feliz como o meu menino do crochê, porque realmente eu acho que a gente precisa fazer isso. A gente tem, assim, a gente acredita piamente que bons intuitos levam grandes parcerias, sabe? Assim, a gente tem muita coisa e juntos a gente também pode ir muito mais longe. Conta com a gente sempre para que a gente puder. Nós somos pequenininhas, mas a gente sabe que a gente também tem uma boa capacidade de influência com as pessoas certas. Então, assim, temos bons amigos sempre. Então, no que a gente puder estar junto com você, a gente vai estar te trazendo junto e te impulsionando, porque realmente a gente acredita nessa impulsão, a gente acredita no teu talento e no teu trabalho. Então vai fundo, não desacelera,
Pisa fundo que você vai muito longe. E a gente vai estar aqui Conta com a gente. junto aplaudindo. Isso aí. Obrigada, viu? Gente, semana que vem tem mais. Com ou sem emoção, estaremos aqui no seu podcast. Beijo grande, até lá. Ai, que maravilhoso, eu tô muito emocionada, tô muito grata por ter você aqui conosco, Marcos. Eu imagino que você que nos ouve também está tão emocionado e tão deslumbrado com o trabalho, com essa pessoa que o Marcos é. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, por contar a sua história, por falar da sua trajetória e que venham muito mais louros, muito mais prêmios, muito mais reconhecimento, muito dinheiro para você e que tudo fique bem daqui para frente, que fique melhor daqui para frente, porque é o mínimo que você merece. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, tchau, tchau!